1-0 para o Corinthians no Allianz Parque, acabou o jogo, mas a polêmica da arbitragem continua. Palmeiras reclamando aí de um cartão amarelo para o jogador do Corinthians no lance com o Murilo, que eles sobem para a disputa de bola ali, aparentemente o jogador do Corinthians sobe até um pouco mais e acaba acertando o braço no rosto do Murilo, que vai ao solo, evidentemente, com a pancada. E o Paulo César de Oliveira vai analisar os lances, não só esse, como também outras questões aí, o próprio lance do gol do Corinthians. E tem o lance do Veiga também, né? O lance do Veiga aí, que ele vai, evidentemente, fazer o favor de isentar-se de comentar, né? Que houve um deslocamento do Rafael Veiga lá, mas ele vai dizer que não aconteceu nada. Tudo bem. Vamos passar para a próxima, então. Vamos ver o que o Paulo César de Oliveira vai falar. Ele que é gambá, né? Sempre apitava semifinais aí pró-Corinthians, né? Diga-se de passagem. Toda vez ele apitava tudo pro Corinthians na semifinal. Estou relatando fatos aqui. E vamos ver aí o que esse gambá falou aí do Palmeiras e Corinthians. E também a tecnologia semiautomática de impedimento, que não foi utilizada hoje, mas que está disponível, o investimento da federação para os 2 jogos, e é uma segurança a mais, até porque depois a gente vai falar do Grenal e a gente vai fazer uma crítica com relação ao trabalho do VAR. Mas primeiro, vamos aqui debater 2 lances, né, que repercutiu um pouquinho nas redes sociais, mas que a decisão foi correta. Primeiro, a origem do gol do Corinthians, essa disputa do Félix Torres com o Estevão, foi lá no início, né, da fase de ataque do gol do Corinthians, e a gente só tem a câmera 1 por uma questão de direitos, mas estava acompanhando o jogo nas outras emissoras, e a disputa do Félix Torres foi normal. Ele tem um contato, sim, com o Estevão, mas é uma dividida normal, ele toca a bola, depois tem um contato também ali com o Estevão, mas é um contato normal de disputa de jogo, não houve falta, jogada tem que ser revisada, checada pelo VAR, porque é o início da fase de ataque que resultou num gol, mas foi uma dividida normal. Klaus, no primeiro momento, ele não aparece aqui no vídeo, mas na sequência a gente vai ver já ele chegando, sinalizando ali que foi na bola, portanto uma decisão correta, uma disputa legal e o gol do Corinthians foi normal. Olha só, ele tem um toque na bola, um certo contato ali com o Estevão, mas é uma disputa absolutamente normal. Até porque em outros lances o Klaus estava admitindo esse tipo de contato, né? É isso. Então a régua dele era aquela, né? Ele tem essa característica, né, Eric, de permitir um pouco mais o contato. Apita muitos jogos de Libertadores, de eliminatórias, diferencia até dos nossos árbitros aqui, que cosumam amarrar, picotar muito. A diferença para o Fla-Flu foi gritante nesse sentido, né? No Fla-Flu você respirava do lado, era falta. No jogo... Nossa, mais de 40, jogo não fluiu, mais de 40 fluiu, faltas. O jogo foi muito pegado mesmo, e acabou não fluindo tanto, mas está dentro da característica que o Klaus utiliza, que para o futebol é muito bom, essa diferenciação do contato que é permitido, né? O futebol é um esporte de contato, daquele sim que é faltoso e aí precisa parar, mas nesse lance aí a decisão foi correta, o gol do Corinthians foi legal. E tem um lance do Thales Magno também, que a gente vai mostrar, que também não gera maiores preocupações, mas a gente vai mostrar a tua análise aí, PC. Que teve até uma certa reclamação do Palmeiras no momento da disputa, mas a gente vai perceber que tem o contato, sim, do braço do Thales Magno no Murilo, mas é um braço, uma ação do Thales Magno, que está subindo para cabecear, e o árbitro tem que fazer essa diferenciação do ele já tinha um amarelo, né? Acho que isso pesa para o árbitro também. Falou, se eu der um amarelo para ele, ele vai ser expulso. Também, ele recebeu o amarelo 2 minutos antes, aos 28 minutos, por agarrar o Lopes, e depois ele tem um contato com o Murilo, mas o que a gente tem que chamar a atenção é uma ação de quem está subindo, movimento para ganhar impulsão e para cabecear, ou é uma ação para atingir o rosto do adversário? Essa diferenciação precisa ser feita e, no meu ponto de vista, ele está tendo uma ação ali que é para ganhar impulso, o Murilo está atrás dele e no momento do contato, a gente novamente só com a câmera 1, mas nas repetições a gente observa que até no momento do contato é quando o braço dele também já está abaixando, não é aquele contato lá em cima com o braço aberto, com a mão ou com o antebraço, partidura no rosto do adversário. É no momento que ele salta, quando ele está caindo, tem um contato com o Murilo e, para mim, um contato absolutamente normal, que não era passível de uma segunda advertência. Eu tenho a impressão, até comentei isso ali no camarim, a gente estava vendo o segundo tempo, eu tenho a impressão que esse tipo de lance, ele passou a ser debatido depois do VAR. Porque, pô, você sabe disso melhor do que eu. Você foi árbitro profissional dentro de campo, quantas vezes a gente não vê o jogador, ele não vai subir com o braço abaixado, não tem como, amarrado para trás.
esse é um movimento natural para ganhar impulsão e até para você se proteger também, para não tomar uma pancada no rosto. E aí a gente vê, por exemplo, já vi jogador sendo expulso por causa de lance como esse daí. E para mim vem acontecendo depois da questão do VAR, né? Não sei se você tem essa mesma percepção. É isso. E na semana passada também no Fla-Flu, no jogo de ida, teve um lance do Bruno Henrique também com o João Vitor, que ele atingiu o João Vitor, estava abrindo o braço ali para ganhar um espaço. O João Vitor estava um pouco desequilibrado. Também pediram o segundo cartão para o Bruno Henrique, porque a arbitragem tem contra culpa. O Vasco, né? Contra o Vasco. Semifinal. Isso, contra o Vasco, exatamente, na semifinal. Porque a arbitragem tem culpa, porque assim, começaram a interpretar com qualquer tipo de contato no rosto do adversário, o árbitro estava estava aplicando o cartão amarelo sem identificar o tipo de ação do jogador. É uma ação que ele está se equilibrando? É um contato que ele está ganhando impulsão, está com o braço normal, ou ele está subindo e levando o braço no rosto do adversário? A FIFA é muito preocupada com o impacto no rosto e na cabeça. O jogador tem que ter o cuidado com o uso indevido do braço, mas naquela ação que tem temeridade, que ele vai e sem cuidar do braço e atinge o rosto do adversário. Quando ele está buscando o impulso, está tentando se equilibrar, o árbitro precisa ter um pouco mais de cuidado e um capricho maior na interpretação. Mas esse, para mim, é um contato ali de quem está subindo, está com o braço abaixado, não é aquele braço lá em cima, né? Com a parte dura do rosto do adversário, não tem gatilho. Ótima observação, Eric. E é um contato normal, portanto, não era passível para a segunda amarela e expulsão. Olha só, vamos lá. Tem que ver esse lance aí do Rafael Veiga dentro da área de novo. A princípio parece que não foi. Na verdade, a princípio parece que foi, né? Porque há um deslocamento. O jogador do Corinthians vai no corpo, ele não vai na bola, certo? Não vai disputar a bola, ele larga a bola para ir ao Rafael Veiga. Mas tudo bem, vamos por enquanto deixar baixar a poeira aí, para não ser chororô, né? Que a gente não é São Paulino. Então vamos parar de reclamar desse lance aí. Vamos pro lance do gol. Lance do gol, uma falha do Estevão, que deveria ter rolado a bola para a direita, não me lembro quem estava passando, se era o Facundo Torres ou se era o Rios, acho que era até o Facundo Torres. Deveria receber a bola na direita, o Estevão tenta cortar para dentro e ir pro meio de um bando de loucos que estava lá na meia-lua, e aí eles tomam a bola dele. Parece que aquilo não foi falta. Pelo menos ele não estava marcando pro Palmeiras aqueles lances. Pro Corinthians já é outra história, porque pro Corinthians aquele tipo de lance, ele apitava falta. Quando era o jogador do Palmeiras caindo, aí não era falta. Tá? Esse era o critério que ele usou ontem, o Klaus. E aí tem um lance da expulsão do cartão amarelo para o jogador do Corinthians, que não aconteceu, subindo com o Murilo, acertando o braço no rosto, né, do Murilo. E eu falei na hora, isso aí é lance passivo de cartão amarelo. Por quê? Porque a regra diz que ele tem que receber o cartão amarelo se houver contato do braço ou da mão com o rosto do adversário. Tá? Ele não precisa ter intenção de fazer isso. Se houver esse contato aí, e o contato for um contato faltoso, ele tem que tomar o cartão amarelo. E na minha opinião foi um contato faltoso isso aí. Foi um contato faltoso. Ele acerta o braço no rosto do Murilo e ele vai com o braço na direção do rosto do Murilo. Como que não? Ele pode não ter tido a intenção de acertar o Murilo, mas que ele vai para a disputa com o braço ali, talvez onde não deveria. E aí o cara vai falar, vai quando ele desce. Não, senhor, se você ver a imagem, não é bem quando ele desce, não. Ele não subiu e voltou com o braço. Não, senhor. Não, senhor. Ele vai já com o braço naquele posicionamento, você olhar a imagem aí. E aí o próprio Paulo César fala que o cara já tinha amarelo, né? Eu nem estava me atentando esse fato. Quer dizer, se ele já tinha amarelo, esse lance ele devia ter sido expulso. Porque é um lance de cartão amarelo, sim, senhor. Você pode olhar a regra e desafio você e provar o contrário. Viu, Paulo César? Eu quero que você mostre aí a regra do jogo. Mostra a regra do jogo ao vivo. Ele não tem coragem, né? Ficar falando aí igual papagaio, qualquer um fala. Quero você mostrar a regra aí, pô. Me desafia. Tá? Mas eu tô te desafiando, né? Mostra a regra aí. Me prova que eu estou errado. Prova que eu estou errado. E me diga onde é que isso aí não é falta para cartão amarelo. Se fosse o contrário, o cartão tinha subido. Tanto é que, no primeiro tempo, tem um lance que o palmeirense ali faz uma finta. Acho que foi o Facundo ou foi o Piquerez. Não lembro quem foi que faz uma falta e vai em direção... Faz uma falta não, uma finta e vai em direção à área. E é agarrado pelo jogador do Corinthians. Falta e ponto final, acabou. Segundo tempo, o jogador do Corinthians passa pelo jogador do Palmeiras. E vai, não estava tão próximo à área assim, mas segue. Digo, hora de ataque, né? E agarrado pelo jogador do Palmeiras. Fez a finta, foi agarrado pelo jogador do Palmeiras, que foi, se não me engano, o Martínez. E o cartão subiu na hora pro Martínez.
Então é esse que é o critério do Klaus. Quando é pro Palmeiras, é de um jeito que ele apita, quando é pro Corinthians é de outro jeito. Então quando a falta era cometida pelo corintiano, não tinha cartão, muitas vezes nem falta era. Quando era cometida por um palmeirense, a maioria das vezes era falta, em algumas oportunidades o cartão subia. Então foi isso que eu vi. Não sei se você que está me assistindo viu diferente. Comenta aqui, deixa a sua opinião aí. Eu falei que não é reclamar do Klaus, então tá aí os pontos todos falados e não falo mais nisso, tá? Não falo mais nisso que eu não sou bambi pra ficar chorando a semana inteira. Mas óbvio que o torcedor tá feliz da vida e 1-0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave pro resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem um jogador para fechar o lado do campo. Então ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro e ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade pro Mike, no caso Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né, a gente ficou lá na Neoquímica Arena durante quase todo o dia, e havia muita questão, o Garro, talvez poupar o Garro hoje é mais importante jogar contra o Palmeiras. E eu entendi ao contrário, que era mais importante o Garro contra o Barcelona, porque o Corinthians tinha necessidade de buscar um resultado, do que contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras era sair sem ser vencido por um placar maior. Até porque é um jogador com o joelho desgastado e, gostem ou não, os jogadores se sentem menos seguros no gramado sintético. Sentem mais dores depois do jogo. Sim, sim, e o Garro está com o joelho baleado já. Até nisso a estratégia funcionou corretamente. Você tira o Garro, ao tirar o Garro se permite abrir o Romero de um lado, o Memphis do outro, inibe a subida dos laterais do Palmeiras, equilibra mais o seu time e consegue um resultado acima do que todo mundo esperava, que encaminha mesmo, né? Uma final mais tranquila para o Corinthians. Vai jogar em casa com a sua torcida, no seu gramado, provavelmente aí sim com o Garro. Claro que não está decidido, mas é um passo muito grande para conquistar o título. Interessante que, conceitualmente, se a gente falar assim, o técnico poupou um meia e colocou um atacante. Você fala, nossa, ele colocou o time mais para frente. Pois é. No fundo, ele transformou o Corinthians em mais competitivo. Até porque o Romero marca muito mais que o Garro. Então, competitivamente, foi uma opção interessante e inteligente, porque se ele quisesse só ser conservador, ele podia preservar o Garro e colocar o Bidon, por exemplo, e fazer o meio-campo mais encorpado, mas era importante ter o Romero. E aí ele deixou o Romero para fazer essa volta de um lado, e como o Memphis
Memphis. O Memphis até voltou. O Memphis voltou para buscar a bola bastante. Foi um jogo inteligente do Memphis hoje. Mas do outro lado, ele manteve o José Martínez marcando pela esquerda, porque era o lado do Estevão, ao lado onde depois foi cair o Mike. Então ele conseguiu usar o Angileri para fazer o Martínez para fazer uma dobra com o Angileri e ter o Romero sempre que preciso voltando para ajudar o Mateuzinho. De fato, foi um Corinthians mais compacto defensivamente. E o Memphis só por ele estar um pouco mais aberto, ele inibe um pouco a subida do lateral. Óbvio, ele não vai deixar sozinho. E o Abel, e aí tem que pensar muito na maneira como o Abel vê o jogo. O Abel, na dúvida entre ousar e não ousar, 80%, 90% das vezes ele não ousa. Pode pegar a semifinal contra o São Paulo. Todo mundo sabe que a pior saída de bola do São Paulo é o Arboleda. E o Abel sabe disso. Ele deixou isso implícito na entrevista coletiva pós-jogo. Uma saída de bola com bastante problema. Ele tinha medo que saísse o lançamento longo para o Caleri, que ganhava as bolas de costas em vários momentos. Então o que ele fazia? Ele fazia com que os jogadores do São Paulo tocassem a bola para a Arboleda. Em vez de pressionar na área, ele esperava com os jogadores um pouco à frente da linha do meio de campo, fazendo uma marcação meia pressão para roubar a bola ali. Com medo de que as linhas avançassem muito e ficasse o Caleri num bicão ali maluco da defesa do São Paulo para frente. Porque na dúvida ele apostou em ser mais conservador do que arriscar uma marcação mais alta com boa chance de dar certo no Arboleda. Hoje ele fez a mesma coisa. Ele então, na dúvida se o lateral vai sair ou não vai sair onde tem o Memphis, ele segura um pouco mais. A não ser que o jogo peça isso, que o resultado esteja ruim, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que ele é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é para jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, para entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou uma hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra outro jogo. Obrigação, era o oposto, inclusive. Esse negócio de que você, com o Romero em campo, tem um atacante a mais, concordo. O Romero lembrou os melhores tempos dele de Carille. Quando, inclusive, eu o criticava como secretário de lateral, porque não é todo jogo que você precisa disso. Não é de todo jogo que você precisa disso. O cara é atacante. Mas um jogo como o de hoje, perfeito. Um jogo como o de hoje, a função dele e as tão criticadas laterais do Corinthians finalmente fizeram um bom jogo dos dois lados. Porque estavam tão protegidos. Claro. Então você tem o Angileri, claro, é muito mais jogador que os outros laterais que o Corinthians tem. Com ele jogando você tem mais segurança. E o próprio Mateuzinho, hoje, em termos defensivos, muito bem. Ele defendeu 2 bolas. Ele era quase um goleiro. Ele tirou 2 gols. Um em cada tempo. Né? Um tirou mesmo, um arremate, e o outro ele intercepta. Professor, um lance muito basicamente, o Ramon fez uma coisa que é contrária àquilo que ele mesmo falou que defende, que tem que ser feito. Ele ficou bravo, que ele arrumava em 20 segundos. É isso, exatamente isso. Hoje, ele priorizou o jogo coletivo ao talento dos 3 jogadores especiais que ele tem na frente. Mas é engraçado. Porque não tinha um deles. É curioso, contra o Barcelona, ele fez a mesma escolha, né? Mas ele transformou o sistema para 3 zagueiros e o time respondeu mal. E a gente até colocou isso aqui depois do jogo de Guayaquil. Qual é a diferença? Por que hoje ele optou por linha de 4 para defender mais e contra o Barcelona por linha de 5 para proteger mais? Porque hoje ele tinha os 2 volantes, hoje ele tinha Raniel e Martins, ele não tinha nenhum dos 2 contra o Barcelona. Então a ideia que ele teve lá e não deu certo, jogo de ida, né? E ele é responsável por isso, sem os 2 volantes, para fazer o tipo de jogo que ele conseguiu fazer hoje, ele falou, bom, não tenho meus 2 volantes marcadores, vou reforçar a linha defensiva e vou de Bidon e Santana como volantes. O time não respondeu bem. Hoje, com a linha de 4 e os 2 volantes, o time respondeu bem melhor. A aposta errada dele, para mim, lá naquele jogo, é quando ele faz a linha de 5, que eu gosto muito, ele precisa evitar, de alguma forma, que os jogadores dos lados de campo do adversário cheguem com muita facilidade próximo à área, porque o trio dele de zaga não garante estabilidade nos cruzamentos. Se garantisse, muda o meu discurso. Aí a diferença, né, o Birner, da linha de 3 para a linha de 5. Uma coisa é você colocar mais um zagueiro e liberar os seus alas. Outra coisa é você colocar mais um zagueiro e segurar os alas.
Aí você vai proteger o zagueiro. O que aconteceu lá foi que ele ficou no mano a mano, o Félix Torres com o Corozo, perdeu todas e teve que ser substituído no intervalo porque ia ser expulso. Já tinha o cartão amarelo. Mas Agora, em termos de proposta, de objetivo do jogo, hoje lembrou um pouco o que ele tentou fazer em Guayaquil. Que hoje deu certo. E não conseguiu. Não conseguiu. Mas a grande diferença é dobrar o lado do campo. É isso. Porque é isso que era o grande... E não quer dizer que ele precise fazer isso vazamento. sempre. Não é sempre. Às vezes... E a surpresa, desculpa, quando sai a escalação e você vê, não tem o Garro, tem o Romero. Você não sabe, porque ele poderia simplesmente ter colocado o Memphis na posição do Garro e o Romero na frente junto com o Yuri. Seria o óbvio. Sem mexer na estrutura do time. Sim. Ele mexe na estrutura e talvez ali ele tenha quebrado o planejamento de jogo do Palmeiras, porque no jogo de ida foi assim. Vamos ganhar o jogo da volta aí, ponto final. Não tem né, conversa fiada. É isso aí, mas ganhar o jogo e ponto final. Ponto final, acabou, pronto. Bora ganhar a partida de volta aí. Em vez de ficar chorando igual o Bambi. O vídeo pintando na tela aqui pra você ver aí, tá? Avante palestra.